noite a todos. Ouve bem aqui? Ouve, né? Mais para frente? Mas aí ele... Bom, eu quero dizer da minha satisfação de estar aqui. Já há algum tempo que o Ronaldo nos convida, e como é distante, não é fácil, né? Todo mundo tem seus compromissos. Mas quero dizer que eu estou muito satisfeito, muito feliz de estar aqui, ter essa oportunidade de dialogar com espíritas de Minas Gerais, especialmente aqui de Divinópolis. E conversando com o Ronaldo, ele me pediu que conversasse, que trouxesse uma proposta de diálogo com os senhores e as senhoras acerca do espiritismo no século XXI. Nós estamos inaugurando aí um novo século, um novo milênio, já estamos no 8º ano desse novo milênio, e é um início extremamente conturbado, né? Todos nós que estamos acompanhando os acontecimentos, que principalmente guerras, conflitos, muita morte, muito sofrimento, crises econômicas, crises políticas, e sempre na expectativa de que como é que nós vamos construir um mundo melhor, quando nós vamos alcançar um mundo melhor, um mundo mais fraterno. E nós entendemos que a doutrina dos Espíritos tem uma contribuição muito grande nesse sentido, porque nós basicamente trabalhamos um componente, um conteúdo, um fundamento moral. E talvez nós possamos resumir que a grande crise que a humanidade passa nesse início de século, que é a herança do século passado ainda, é uma crise moral, acima de tudo moral. As outras todas, nós diríamos que são consequências dessa crise moral. E por que nós chegamos nesse ponto de uma crise moral? Vejam, a humanidade alcançou um grau de conhecimento sem paralelos em toda a sua história. O século XX é o século onde nós alcançamos uma quantidade de conhecimento superior a todos os séculos anteriores. Todos os séculos que nós temos registro da história humana anteriores ao século XX são menores em termos de conhecimento do que se produziu no século XX. Alcançamos e ultrapassamos fronteiras das leis da natureza, do saber, antes jamais imaginadas. Conseguimos, por exemplo, fazer um conhecimento profundo do que nós somos do ponto de vista biológico. Biologicamente falando, a ciência humana alcançou, através do DNA nos anos 50 e mais recentemente com a decodificação do genoma, conhecer a fundo o que nós somos em termos biológicos. Mas a ciência não é capaz de nos responder quem nós somos. Ela nos responde o que nós somos. O que nós somos, estamos satisfeitos com o que alcançamos em termos de conhecimento. Inclusive, estamos prestes a alcançar aí a cura da maior parte dessas doenças que até hoje são incuráveis. Vocês devem ter acompanhado esse debate no Supremo Tribunal Federal em torno das células-tronco. Isso é uma demonstração, né? É uma revelação de que não há limites para o conhecimento humano. Então, essas descobertas trarão grandes benefícios à humanidade. Mas ainda há uma grande interrogação. Quem somos? Quem somos nós? Essa indagação que ficou negligenciada nesses últimos 200 anos, talvez essa negligência seja a grande responsável por nós termos alcançado um conhecimento tão grande, tão maravilhoso, surpreendente. Os nossos antepassados não imaginariam o que nós alcançaríamos em termos de saber, e ao mesmo tempo nós convivemos com tanta destruição e tanto sofrimento. O século XX é o século da destruição. Nunca se matou tanto num único século como se matou no século XX. Só em guerras, mais de 200 milhões de pessoas. Só em guerras. Nós tivemos 2 grandes guerras no século XX, que envolveu o planeta inteiro. Mesmo não tendo guerra aqui no Brasil, os nossos pracinhas foram lutar na Itália, portanto envolveu o mundo inteiro. 2 grandes guerras que ceifaram em torno de 70 milhões de vidas só nessas guerras. Fora as outras que chegamos a 200 milhões de pessoas. Então imagine o que aconteceu. Onde é que nós fizemos, quem sabe, um desvio
ou pegamos algum atalho que nos levou a esses becos sem saídas onde nós chegamos e que estamos inaugurando o século XXI, ainda com o rescaldo e com os desdobramentos dessas escolhas que fizemos no passado. Então nós entendemos que, por isso que eu disse no início, que a nossa crise é moral, porque as escolhas que fizemos, principalmente a partir do século XVIII, é que nos levaram a esses caminhos. No século XVIII, é chamado século das luzes. É lá que os filósofos, chamados filósofos iluministas, começaram a levantar os primeiros fundamentos da sociedade moderna. É ali que começa a se pensar, por exemplo, em termos de igualdade entre os seres humanos. Até então não se trabalhava o ser humano como um ente igual, como um semelhante. Inclusive nós vivíamos o absolutismo monarquista, onde os nobres eram considerados superiores aos demais. Mas a partir do século XVIII, os filósofos como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, etc., trouxeram os fundamentos do que hoje nós chamamos de sociedade moderna, democrática, sustentada em leis que garante a igualdade de direito entre as pessoas. Mas nesse mesmo momento, as condições que permitiram a esses filósofos alcançarem esse saber e essa compreensão, essa releitura sobre o que é o ser humano e quem ele é, ao mesmo tempo que alcançaram esse saber, também começaram a entender que era possível continuar adiante na descoberta da verdade sem a presença de Deus. São os filósofos iluministas que ao mesmo tempo levantam os direitos humanos e simultaneamente negam Deus. Entendem que não é mais preciso Deus para nós explicarmos o mundo, a explicarmos a nós mesmos e fazemos, portanto, a chamada revelação da verdade. Ali começa uma ruptura entre uma visão extremamente materialista e o campo religioso. O campo religioso passou a ser um campo praticado no sentido privado, passou a ser apenas uma dimensão de foro íntimo das pessoas. As academias que se formaram, universidades, centros de excelência de pesquisa, não se falava mais em religião. Porque a ciência que nós escolhemos naquele momento só conseguiu enxergar aquilo que era possível medir e pesar. Só o que era possível medir e pesar passou a ser objeto da ciência. Aquilo que não era palpável, tangível, por exemplo, como Deus, nós não sentimos Deus no sentido material, então deixou de ser objeto da ciência, deixou de ser um campo complementar da busca da verdade. E quando a ciência se divorcia desse campo religioso e, portanto, do campo moral, ela se torna estéril no sentido moral. Ela passa a fazer uma ciência materialista sem preocupações com consequências morais. O próprio ser humano passou a ser também um objeto da ciência. Ele deixa de ser sujeito, um sujeito inteligente que tem sentimentos, que tem história de vida, e passa a ser um objeto da ciência. E, inclusive, essa escolha, que passa a fazer parte da mentalidade, talvez responda pela facilidade que o século XX encontrou em destruir. Ficou mais fácil matar as pessoas, matar em grandes quantidades, inclusive justificando, supostamente do ponto de vista moral, como assassinatos necessários. Se criou, por exemplo, uma expressão chamada efeito colateral. Em função de sistema de ideias, de ideologias, grupos políticos, por exemplo, promoviam confrontos, atos terroristas, imbuídos supostamente de ideais que beneficiariam os seus grupos ou as pessoas, mas que tinham consequências, por exemplo, de destruição de outras vidas, de vidas inocentes. Isso encontrou justificativo. E esses grupos passaram a atuar e a fazer proselitismo em todos os cantos do planeta, justificando. Nós tivemos, por exemplo, no século XX, os regimes totalitários mais sanguinários com os quais a humanidade conviveu. Por que mais sanguinários? Porque eles usavam a ciência para destruir.
A ciência para dominar, como foi, por exemplo, o regime soviético, como foi o regime do Khmer Vermelho, como foi o nazismo, que utilizou, por exemplo, cientistas e o conhecimento científico alcançado pela humanidade para matar, concentrar pessoas em campos, fazer experiências com seres humanos como se fossem animais. Então vejam, nós fizemos uma escolha e essa escolha nos levou para esse caminho. E hoje nós estamos vendo as consequências disso. Então, nós entendemos que a presença da doutrina dos Espíritos, que está conosco já há mais de 150 anos, ela tem uma responsabilidade muito grande em auxiliar a humanidade. Eu digo a humanidade porque para a doutrina dos Espíritos não há fronteiras, de fazer o remembramento daquilo que foi rompido, principalmente a partir do século XVIII. O remembramento entre ciência, filosofia e religião. A ciência se desenvolveu muito. A filosofia passou a ser uma prática fechada nos centros acadêmicos, de uma forma diletante, praticada apenas por filósofos. Portanto, perdeu o contato com a realidade. Deixou de contribuir para a formação da massa crítica da sociedade, porque a filosofia tem a função de fazer com que a sociedade reflita através dos seus filósofos sobre si mesma. Quando nós alcançamos uma descoberta científica, ela tem consequências filosóficas, porque ela altera a nossa visão de mundo. Por exemplo, quando Galileu mostrou aos seus contemporâneos, no século XVI, que a Terra não era fixa no espaço, mudou a visão de mundo daquela sociedade. Com o tempo, mudou todo o panorama histórico da humanidade. O clero perdeu o terreno, deixou de ter o poder absoluto, a ciência e a filosofia refloresceram, retornaram ao domínio público, as pessoas começaram a se alfabetizar e a ler, e nós chegamos no século XX com todo esse conhecimento que eu citei no início. Isso em função do quê? De uma descoberta científica, que teve consequências filosóficas. Quando ele mostrou que a Terra não era fixa no espaço, ele necessariamente leva todos os seus contemporâneos a refletir sobre quem é o ser humano, então, que antes era visto como o povo escolhido num planeta que era o centro de todo o universo e, portanto, era especial. Quando ele mostra que nós somos um planeta como qualquer outro, que não estamos no centro do universo, é preciso fazer uma releitura de quem nós somos. Então, isso levou os filósofos a fazerem um segundo olhar sobre o ser humano. Quando nós alcançamos o século XVIII, a mesma coisa. E ali surgiu um lema fundamental que até hoje nós estamos ainda perseguindo, que foi o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Se nós recuperarmos essa história, nós vamos ver que no século XIX, todas as lutas foram no sentido da liberdade. Todos os regimes escravocratas caíram por terra. Aqui nós, em 1888, tivemos a abolição da escravatura. Fomos um dos últimos países a nos livrarmos dessa chaga chamada escravidão. O século XX foi dedicado integralmente a consolidar as ideias iluministas no sentido de igualdade. 19, liberdade; no século XX, igualdade. E nós conseguimos colocar isso em todas as constituições dos chamados países democráticos, nos seus preâmbulos, que todos são iguais perante a lei. Isso é uma conquista da humanidade. É claro que nós temos ainda muita injustiça, esse preceito ainda não é absolutamente praticado nem em todos os países, mas já é uma consciência moral que está disseminada na mentalidade social. Isso é um fato, ela precisa ser aperfeiçoada, mas nós não alcançamos ainda o terceiro elemento desse lema, que é a fraternidade. A humanidade ainda não alcançou a fraternidade. O século XXI é a grande oportunidade que nós temos de alcançar a fraternidade. Sem esse alcance da fraternidade, talvez a humanidade não tenha futuro, infelizmente. Porque quanto mais nós sofisticamos os nossos conhecimentos, as nossas tecnologias,
Vejam, o nosso arsenal bélico, hoje na Terra, é suficiente para destruir a Terra 10 vezes. Não basta uma única vez. É suficiente para destruir 10 vezes. Principalmente as nações fortes economicamente, não param de inventar instrumentos bélicos novos todos os dias. Escudos, antimíssil, mísseis sofisticadíssimos que alcançam qualquer ponto, são capazes, por exemplo, de acertar um alvo mirando numa janela a quilômetros de distância. Então, veja, nós estamos alcançando um conhecimento fantástico, mas se nós não fizermos a reforma moral, aumentará a destruição e a dor. Então, ou a humanidade caminha no sentido da fraternidade, ou talvez nós não tenhamos futuro. E esse caminho da fraternidade necessariamente vai exigir essa reforma moral a que eu me referi. E a doutrina dos Espíritos, que veio com Kardec como a terceira revelação, isso veio ao mundo em 1857 através do Livro dos Espíritos, tem, como eu disse, essa contribuição grande a trazer nesse momento. Quando Kardec codificou, em seguida, ele começou a se cercar de pessoas que se tornaram o que nós chamamos de espíritas. O que são os espíritas? São os operadores da doutrina dos espíritos. O que é o espiritismo? O espiritismo é a doutrina dos espíritos operada pelos seres humanos, pelos homens encarnados num determinado tempo, uma determinada cultura. Portanto, é sempre uma interpretação da doutrina dos espíritos. Por que nós fazemos essa diferença? A doutrina dos espíritos se sustenta em 5 princípios básicos no nosso entendimento. Ela se sustenta nos fundamentos doutrinários. Deus, que é o fundamento maior de toda a doutrina, e eu diria de todas as doutrinas religiosas. Deus, que é o nosso Pai, é o Criador, que é soberanamente justo, bom, é um Deus que não castiga, é um Deus que zela por todos no sentido das leis que permite que o espírito evolua, que todos possam compartilhar desse sentido de progresso. Jesus, através dos evangelhos, que é o segundo fundamento da doutrina dos espíritos, que é a lei do amor. Quando Jesus vem, reencarna, vem com a missão de fazer a chamada segunda revelação, que veio até nós através dos chamados evangelhos. Ele faz um segundo olhar sobre a revelação de Moisés, que num primeiro momento, em função da cultura da época, fez a leitura da lei moral, a que eu me referi, pela ótica da cultura de sua época, e colocou como sentido de justiça a lei do olho por olho, dente por dente. Foi uma leitura temporal, de momento. Era naquele momento como a cultura, no seu possível, conseguiu fazer a interação com a lei moral, que é universal e eterna. Jesus vem, mais de 1000 anos depois, reencarna com a missão de fazer uma segunda revelação em torno da mesma lei moral. Só que a humanidade já evoluíra mais de 1000 anos, passara pelos gregos e estava em pleno Império Romano, no auge do Império Romano, onde nós tínhamos grandes ondas de, como se diz hoje, globalização. Já Alexandre tinha feito, e depois os romanos estavam fazendo a segunda onda de globalização. Portanto, era um momento em que a humanidade fazia contato com várias culturas, se renovava, os conceitos tinham sido renovados, descobertas, invenções tinham sido alcançadas, era preciso fazer um segundo olhar sobre a lei moral. Jesus vem e faz o segundo olhar, e nesse segundo olhar ele faz uma retificação do olho por olho, dente por dente, pela lei do amor, e substitui o lema olho por olho, dente por dente, por fora da caridade não há salvação, né? Fora da caridade não há salvação. Então, a lei de justiça divina, moral, passa a ser lida pela ótica do amor. Não há salvação sem amor ao próximo. E nos deixou a herança dos evangelhos. Portanto, é o segundo princípio básico e fundamental da doutrina dos espíritos. O terceiro
princípio e fundamento que nós operamos se chama comunicação entre os dois polissistema, o polissistema espiritual e o polissistema material. Nós não dizemos plano espiritual e plano material, nós dizemos polissistema. Poli quer dizer muitos, não, porque nós não entendemos que o chamado mundo dos espíritos é um mundo pluricultural. Não existe só um nível, existe, como na Terra, vários níveis e várias culturas e vários grupos de espíritos com seus entendimentos, com a sua experiência existencial. É um polissistema espiritual. E o polissistema material da Terra, que a Terra é composta de seres humanos, mas cada um na sua cultura, na sua localidade, na sua especificidade. Esse terceiro princípio significa o quê? Que nós sempre tivemos um contato permanente, uma interação permanente com esse chamado mundo dos espíritos. Desde os primórdios da humanidade, nós temos registros inequívocos que o ser humano se relacionou com o chamado mundo espiritual. Isso sempre esteve presente. Os historiadores, os antropólogos, os paleontólogos, todos que levantaram vestígios da passagem do ser humano pela Terra, sempre encontraram o momento inequívoco onde ele se relacionava com o chamado polissistema espiritual. Seja através de templos, de imagens, de objetos representativos, ou nos primórdios da humanidade, por exemplo, como é que os nossos ancestrais mais remotos faziam essa relação com o polissistema espiritual. É chamado período da litolatria, adoração de pedras. Mas não é que eles adoravam a pedra, é que eles representavam aquilo que eles entendiam ser poderoso, superior ao humano, na forma de uma pedra, porque a pedra é sólida, é perene, ela transcende, por exemplo, uma vida humana. O homem passa e a pedra permanece. Fazendo uma analogia, ele, naquele momento, naquele possível, ele transferiu essa ideia de um ser superior, de um mundo diferente do nosso, através desses objetos. Mas houve momentos em que nós passamos, por exemplo, para os oráculos, como os gregos, fizemos essa leitura desse chamado polissistema espiritual através de oráculos. Os gregos, à época de Sócrates, por exemplo, se aconselhavam nos oráculos, que era um local especial da sua cidade, onde algumas pessoas, mulheres, chamadas pitonisas, atendiam as pessoas, como hoje nós fazemos com as casas espíritas. Quando uma pessoa procura uma casa espírita para fazer um aconselhamento, quer conversar com um líder espírita ou com uma entidade espiritual que se manifeste através daquele médium, os gregos faziam isso há mais de 2000 anos atrás. Os romanos fizeram isso na sua época, quando eles trouxeram esse sentido religioso para dentro dos lares e começaram a construir, por exemplo, altares nos cantos das casas e esculpir imagens em madeira representativas dos seus parentes falecidos, desencarnados, e que passavam a ser os protetores do lar. E então eles escolhiam um local especial da casa, construíam esse altar, onde eles colocavam essas imagens esculpidas, representando as várias pessoas vinculadas à família, e acendiam velas, mas não era no sentido de homenagear com a vela chegou até nós por uma adaptação cultural, é porque a iluminação da época era vela, né? Então eles mantinham permanentemente iluminado aquele canto, porque era um canto especial. Não tem, em termos de essência, não é diferente do que nós fazemos hoje nas casas espíritas, quando nós nos relacionamos com os chamados espíritos, quando nós ouvimos e lemos mensagens produzidas pelo processo mediúnico, através de um médium e de um espírito manifestante. Eles faziam isso nos seus lares, e assim sucessivamente. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o quarto princípio básico da doutrina dos espíritos, que é a reencarnação, é tão antiga quanto a humanidade em termos de compreensão. Nós temos registros históricos que em todas as culturas a reencarnação sempre esteve presente como um fator organizador da vida social e religiosa daquelas comunidades. Somente no século IV, num concílio, no chamado Concílio de Nicéia, é que o clero resolveu decretar que não existia mais reencarnação.
Não existia mais reencarnação. E nós passamos a ter, na doutrina católica, só uma vida. Mas foi uma decisão do clero, num concílio no século IV, e que tem várias razões históricas para isso, mas não porque alguém tenha feito algum estudo profundo e concluído que não existisse reencarnação. Mas a reencarnação sempre esteve presente. Quando os nossos colonizadores, depois os antropólogos que vieram depois, estudiosos, tomaram contato com as nossas tribos indígenas, todas eram reencarnacionistas. Reencarnacionistas e espiritualistas. Todas admitiam comunicação com o polissistema espiritual, através dos xamãs. Né? Todas, quando sepultavam seus mortos, faziam uma solenidade vinculada a uma preparação daquele indivíduo para fazer uma passagem do polissistema material para o polissistema espiritual. Os tupinambás, por exemplo, colocavam os pertences pessoais daquele indivíduo, seu arco, sua flecha, porque entendiam que ele ia precisar daqueles instrumentos para fazer a travessia dos territórios dos adversários e chegar na morada dos seus ancestrais. O que é isso senão uma compreensão de uma relação intensa e extensa com o chamado polissistema espiritual? E que um dia voltaria. Em algumas culturas acreditavam até que o sujeito pudesse voltar na forma de um animal, que se chama metempsicose. A doutrina dos espíritos não trabalha com essa hipótese, mas de qualquer forma é uma visão espiritualista. E o quarto fundamento básico da doutrina dos espíritos, para nós, é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a maior conquista do espírito. Na nossa evolução espiritual, que vem de muito longe, nós somos muito antigos como espíritos. Há uma síntese oriental que a doutrina dos espíritos adotou, que resume esse nosso trânsito existencial, que diz assim: o espírito nasce na pedra, respira nos vegetais, move-se no animal e pensa no homem. Evidentemente que isso é uma linguagem figurada, mas para mostrar que nós vemos de muito longe. Nós não fomos criados exatamente assim, como espíritos inteligentes, como nós nos autodenominamos hoje. Nós só atingimos esse estágio quando nós revelamos de dentro para fora um fundamento essencial na evolução do espírito, que é o livre-arbítrio. Então, esses 5 elementos sustentam a chamada doutrina dos espíritos. Recebemos essa mensagem na forma da terceira revelação de Allan Kardec, em 1857, e passamos a nos organizar enquanto casas espíritas e praticantes do espiritismo. Voltando ao que eu disse no início, o espiritismo é a interpretação da doutrina dos espíritos no tempo e no espaço. E nós fomos aprendendo com isso, fazendo leitura, fazendo a interação com o polissistema espiritual, através das mensagens espíritas, e a humanidade foi tomando conhecimento dessa boa nova, que é a terceira revelação. E ela chega no Brasil no final do século XIX, início do século XX, e começa a ser divulgada, se expandir, e passa a ser praticada praticamente em todo o território nacional. E tem um grande crescimento, principalmente a partir dos anos 30, quando nós tivemos a felicidade de ter a presença de um médium aqui de Minas Gerais, chamado Chico Xavier. Chico Xavier reencarnou no Brasil com a missão, e com o propósito e a responsabilidade de fazer exatamente o que fez: permitir que os espíritos, como André Luiz, como Emmanuel e outros, através da sua mediunidade, trouxessem uma mensagem adaptada à nossa cultura e ao nosso existencial, com o objetivo claríssimo de sensibilizarmos para a doutrina dos espíritos. Através do quê? Dos chamados romances, das histórias existenciais de seres que viveram entre nós, que já desencarnaram e que passam a contar na forma do romance a sua experiência terrena e espiritual. Todos conhecem a obra de Chico Xavier. São mais de 400 títulos, se eu não me engano, e que veio com esse propósito. E ali a doutrina dos espíritos teve um crescimento muito grande em termos de espiritismo,
Muitas casas espíritas foram fundadas no rastro dessa contribuição do Chico Xavier. Essa sensibilização foi muito importante, mas tinha um objetivo central: sensibilizar as pessoas para as obras que nós chamamos de causa, para entender e compreender os fundamentos doutrinários, através do quê? De histórias onde esses fundamentos morais eram vistos na prática, na história de vida de uma pessoa que passou por aqui, tropeçou, levantou, cometeu erros, teve virtudes como todos nós, e quando desencarna, faz uma revisão, um inventário de vida e se prepara para uma próxima existência. O eixo de todas as obras, de uma maneira geral, passam por essa dinâmica da vida, da existência do espírito. E o objetivo era justamente que, através de uma linguagem acessível, eu diria assim, mais agradável até do que um livro que fala numa linguagem mais científica, sensibilizasse um número cada vez maior de pessoas no sentido de conhecer os fundamentos morais da doutrina dos espíritos. Infelizmente, até por deficiência nossa cultural, aquilo que deveria ser um patamar para uma grande arrancada, digamos assim, no sentido do aprofundamento da doutrina dos espíritos, nas suas três dimensões, filosófica, científica e religiosa, acabou se congelando naquele momento, não por culpa de Chico e nem por culpa dos espíritos, por culpa nossa mesmo, por deficiência nossa. Nós passamos a pegar uma linguagem que foi escrita num determinado momento, num sentido metafórico, para representar como funcionava o polissistema material, e transformamos aquilo numa verdade absoluta, sem fazer a interpretação e a contextualização. E com isso, as casas espíritas, não todas, mas eu diria assim, na sua grande maioria, acabaram se fechando em si mesmas e passaram a fazer uma prática espírita fechada, perdendo gradativamente o contato com a realidade. Infelizmente, nós temos que dizer isso e temos que enfrentar isso, porque não há melhor maneira de nós vencermos ou superarmos uma deficiência sem primeiro reconhecer que ela existe. O primeiro passo é reconhecer que nós temos deficiências. E uma delas foi essa. Aquilo que era para ser um patamar de alavancagem de um momento novo do espiritismo no Brasil, acabou sendo, de certa forma, desperdiçado. Mas, felizmente, né, as coisas não param. Pessoas reencarnam, espíritos estão aí, né, o grupo de espíritos que estão aí desde os primórdios, trazendo essa mensagem nova, também não estão parados. A partir dos anos 70, nós começamos a ver iniciativas isoladas em várias partes do país, no sentido de fazer um revigoramento do pensamento espírita através de uma atualização e uma recontextualização dos fundamentos. E aí nós começamos a fazer uma caminhada no sentido de fazer a permanente crítica do discurso espírita. O que significa isso? Que toda mensagem espírita é feita através de uma estética do tempo, porque ela é feita através de um médium que está reencarnado, inserido numa cultura, numa língua, em costumes e hábitos de uma época, e esse conjunto cultural é que serve de instrumento para o espírito escrever, se manifestar. Então ele pertence àquele tempo. A essência permanece, é como as obras de Kardec, nunca envelhece, mas na medida em que a ciência faz descobertas, a obra também cresce, porque nenhuma descoberta científica se contradiz com a doutrina dos espíritos. Toda descoberta científica só agrega valor à doutrina dos espíritos. Não há nenhuma descoberta contrária à doutrina dos espíritos. Então, mas permanece o quê? Os fundamentos. Ela vai sofrendo o quê? O impacto do tempo, de cada cultura, de cada descoberta humana. O discurso espírita também precisa passar por isso.
Como é que nós alcançamos isso? Com chamada crítica permanente do discurso espírita. Crítica não é no sentido destrutivo, de dizer que está errado, de que não é bom, não é nesse sentido não. É crítica no sentido de fazer sempre atualização no contexto, atualização de época. Então é preciso urgentemente que todas as casas espíritas e os espíritos tenham essa preocupação, de que nada está parado, a única coisa permanente é a mudança. Portanto, nós precisamos permanentemente fazer uma atualização do discurso espírita. E é preciso fazer isso urgentemente, senão nós não seremos capazes de trazer aquela contribuição a que me referi no início. Contribuir para essa necessária revolução moral que nós precisamos passar. Nós fizemos a revolução científica e tecnológica, mas não fizemos a revolução moral. Nós não fizemos para e passo. Nós estamos precisando de uma sustentação moral para as nossas descobertas científicas. A partir do momento em que alcançarmos essa sustentação moral, a física não será mais usada para fazer bomba atômica, mas será usada para trazer benefícios para a humanidade. Porque o mesmo conhecimento que, por exemplo, trouxe a televisão, a internet, toda essa tecnologia, por exemplo, da área médica, de fazer diagnósticos, é o mesmo conhecimento que produz uma bomba atômica. Onde é que nós vamos fazer a separação? Pela ordem moral. Pela evolução moral e a revolução moral, o homem deixará de utilizar isso contra si mesmo. Então é preciso fazer isso, mas as casas espíritas precisam urgentemente fazer uma atualização e uma recontextualização do discurso. Então, primeira coisa, quando nós perdemos esse contato com a realidade e nos fechamos em nós mesmos, nós começamos a nos tornar esotéricos. Houve uma esoterização das casas espíritas, que significa o quê? Grupos fechados, operados e dirigidos por pessoas especiais, diferente dos demais. Se criou essa ideia, essa expectativa de que o médium espírita é uma pessoa diferente dos outros. Isso significa o quê? Uma esoterização da casa espírita e uma sacralização do médium. Ele passa a ser um ser diferente. Os espíritos passam a ser vistos como santos milagreiros, capazes de fazer aquilo que os humanos não conseguem fazer. Então, nós passamos a operar uma prática espírita ocultista. O espírito visto como alguém muito especial. E isso levou muitos grupos espíritas ao curanderismo, a práticas curandeiristas, onde as pessoas passam a ver a casa espírita como uma casa de solução de problemas individuais. A casa espírita e nem a doutrina dos espíritos vieram para exclusivamente fazer atendimentos no sentido de solução de problemas pessoais. Não é esse o objetivo. Evidentemente que nunca deixaremos de atender uma pessoa, né, de receber qualquer pessoa que esteja necessitando de um aconselhamento, de uma palavra amiga, etc. Mas isso é um meio, não é um fim. Infelizmente, muitas se transformaram em fim e passaram a fazer uma prática em que só se faz a chamada cura. E às vezes nem isso não se faz a fraude. Porque quando nós perdemos o senso crítico, os próprios espíritos deixam de nos auxiliar. Porque eles têm uma preocupação com o quê? Com o conhecimento, com a ciência, com a filosofia e com a religião. Ciência é busca permanente da verdade. Então nós não podemos nos levar para armadilhas que nos deixam prisioneiros desse chamado ocultismo, desse esoterismo e da sacralização. E quando nós fazemos o ocultismo, o esoterismo e sacralização, nós começamos a fazer dogmática. Fica dogmatizado. Você começa a fazer sentenças, não faça isso, não faça aquilo, não cruze a perna, não use roupa escura, não use roupa clara. Isso é dogmática, é dogmatismo, é liturgia. E por que isso é ruim? Porque isso aprisiona o pensamento crítico, que ele tem que ser livre,
Porque como tudo muda, nós temos que permanentemente estar revendo os nossos próprios conceitos. Então é preciso fundamentalmente que a doutrina dos Espíritos, praticada pelos seres humanos, pelos reencarnados, que é o Espiritismo, tenha essa consciência crítica de que tudo está em processo de transformação, que o que permanece são os fundamentos como Deus, Jesus, a encarnação, livre-arbítrio, comunicação com os Espíritos. Esses fundamentos permanecem, sempre permanecerão, mas que nós, a cada momento, temos que estar abertos à sociedade, em contato com tudo que se faz em termos de descoberta, invenção, inovação. Tudo isso vem só acrescentar e engrandecer a doutrina dos Espíritos, e permanentemente estarmos em interação com esse conjunto todo para sermos úteis. Só assim as casas espíritas conseguirão cumprir o seu papel de trazer e contribuir com aquilo que a própria ciência já suspeitou. É preciso fazer um diálogo com a religião. Os cientistas, por exemplo, da física do mundo subatômico, os biólogos que alcançaram essa fronteira humana do genoma, que decodificaram as partes mais elementares do corpo humano, eles chegaram numa fronteira como se fosse um abismo. A ciência não consegue explicar além disso. Como é possível, por exemplo, que nós, seres vivos, não só seres humanos, sejamos biologicamente frutos da combinação de 4 elementos básicos do nosso DNA, da nossa fórmula básica, né? 4 elementos básicos são responsáveis por toda a diversidade da vida na Terra, das plantas aos animais, aos homens, aos vertebrados, às aves, tudo, enfim. Como isso é possível? Quando os cientistas alcançaram esse conhecimento, é como se eles tivessem caído num abismo. E agora? A ciência não consegue explicar. Os cientistas da NASA, essa instituição norte-americana que trabalha a parte espacial, estão chamando teólogos das mais variadas religiões, porque querem entender o que eles estão encontrando nos confins do universo. Porque a ciência não alcança. A ciência tem suas limitações. Ela sozinha, ela não explica. Ela precisa da religião, como precisa da filosofia. Então eles estão procurando filósofos, estão procurando teólogos. É preciso e urgentemente fazer esse remembramento. Como nós nunca deixamos de dizer que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, nós temos uma contribuição muito grande nesse sentido. É ciência porque o Espiritismo é busca permanente da verdade. É filosofia porque o homem nunca deixou de se indagar de onde vim, para onde vou, quem eu sou. E é religião porque nós estamos vinculados ao Criador. Nunca perdemos essa referência. A nossa maior referência, a referência maior de todos os seres humanos, da humanidade, é Deus. E religião significa religare. Religare ao quê? Às origens. O nosso ancestral mais remoto deve ter se perguntado, quando ele tomou consciência de si, quando ele se transformou no que nós chamamos de Homo sapiens, ele deve ter se perguntado: quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Quem fez isso? Quem permitiu tudo isso? Evidentemente na sua linguagem, adaptada à sua época. Em todos os momentos nós fizemos isso, ciência, filosofia e religião, mesmo nos povos mais remotos. Mas quando chegou, como eu disse, no século XVIII, teve um episódio, inclusive, emblemático. Pierre Laplace, que era um físico, foi demonstrar para Napoleão, imperador Napoleão da França, como funcionava o universo, já conhecido naquela época. Newton já tinha trazido as suas leis, né, a lei de gravidade, essas coisas todas. Então ele demonstrou, né, a gravitação, a órbita dos planetas, em torno disso, daquilo, e Napoleão, que era um homem muito inteligente, observou atentamente aquela exposição. Quando Laplace terminou de fazer a sua exposição, ele o interrompeu e perguntou: mas onde é que está Deus na sua exposição?
ele falou assim: imperador, eu não preciso dessa hipótese. Isso significa arrogância do saber, arrogância do conhecimento. Infelizmente, como eu lhes disse, nós perdemos a humildade da busca permanente, porque somos eternos aprendizes. Nós somos seres inacabados, estamos permanentemente fazendo descobertas, em função do quê? Do autoconhecimento. Tudo que nós fazemos é nos buscarmos. Se o homem foi à Lua, porque ele queria se conhecer melhor. Se ele está indo a Marte, porque ele quer se conhecer melhor. E ele fará isso sempre. Quando nós saímos da Europa e fomos explorar os outros continentes, evidentemente que tinha um interesse mercantil, econômico por trás disso, mas no fundo, nós queríamos saber quem nós éramos. E isso nunca nós perderemos. Sempre nós vamos nos buscar. Por isso que nós falamos muito em autoconhecimento. E por que nós fazemos isso? Porque nós temos um registro permanente, no sentido espiritual, que nos diz permanentemente o seguinte: tudo que eu preciso saber já está em mim. Tudo que eu preciso saber e buscar já está em mim. O Criador teve o cuidado de registrar em cada um de nós tudo que nós precisamos, com absoluta justiça e igualdade. Nenhum recebeu mais do que o outro. O que ele fez e permitiu foi que cada um seguisse um caminho particular, singular. Cada um fosse uma singularidade, fosse ele mesmo, sem perder a referência dessa essencialidade que é universal, que é a presença do Criador. Por isso que nós fazemos sempre essa busca incessante, mesmo inconscientemente, nós buscamos nós mesmos. Porque nós sabemos que as respostas estão aqui. Nós chamamos de essencialidade do pertencimento. É isso que nós fazemos o tempo todo. Isso é a dimensão filosófica, científica e religiosa da doutrina dos Espíritos. Essencialmente é isso. Nós dizemos que é cogente. Cogente é um termo que quer dizer o seguinte: é racionalmente necessário. Significa dizer que a humanidade não alcançará conhecimento satisfatório sobre si e sobre o mundo, o universo, sem combinar esses três elementos. Os três são racionalmente necessários. Só um não explica. A ciência, como nós dissemos, alcançou todo esse conhecimento e destruiu, porque faltava o outro vértice. E ao mesmo tempo deixou de refletir sobre si mesmo. Se mantivesse a reflexão permanente sobre quem nós somos, nós não destruiríamos tanto. Hoje nós estamos alcançando um conhecimento chamado teoria da complexidade, por exemplo, que recolocou o ser humano na natureza. Começamos a perceber que os animais compartilham o ambiente conosco num sentido solidário, de parceria, que sem qualquer uma dessas espécies as outras fenecem. Nós alcançamos essa compreensão. Por quê? Porque é um fundamento da vida que é universal. É o mesmo fundamento que organiza a vida humana, organiza a vida dos unicelulares, dos peixes, dos pássaros, dos invertebrados, etc. A ciência está descobrindo isso. Isso está nos reaproximando da natureza, nos recolocando na natureza. Isso significa compatibilizar o mundo cultural do conhecimento, da ciência, da filosofia, da cultura popular, com o mundo natural. Precisamos reajustar cultura e natureza, porque a cultura se descolou da natureza. Quando nós começamos a destruir a natureza achando que ela era infindável, que não nos faria falta, por exemplo, desmatar uma região, eliminar uma série de espécies, porque o homem sobreviveria sem elas. Hoje nós estamos vendo as consequências. E isso significa, quando nós fizermos essa revisão, essa justa posição entre o mundo cultural e o mundo natural, significa a retomada do caminho da reespiritualização. Só a reespiritualização da humanidade, não estou falando que a humanidade vai se tornar espírita, ela tem que se reespiritualizar. E se reespiritualizar é ter consciência de quem ela é, enquanto ser, o ser humano, a pessoa, por que ela está aqui e para onde ela vai. Se ela fizer essa reflexão, ela começa a fazer o caminho da reespiritualização.
E por que nós reencarnamos com todo esse aparato natural, onde nós temos rios, plantas, animais, que fazem essa compartilhação, esse compartilhamento, e fazem um equilíbrio ecossistêmico? Por que nós herdamos isso? Tem um significado. Tanto nos serve como nós devemos servir. Então, isso é uma reflexão que nós precisamos fazer. E não será feita sem o concurso da ciência, da filosofia e da religião. Essa é a revolução moral que nós precisamos fazer. E nós temos a oportunidade de fazer isso no século XX. Porque os instrumentos e as instruções estão aí. Quando a ciência alcançou esses limites, essas fronteiras, ela está permitindo que nós façamos uma revisão dos nossos conceitos religiosos e filosóficos. Então, eu diria assim, nós estamos em vias de alcançarmos isso. Felizmente, nos países desenvolvidos, onde se investe muito em pesquisa e conhecimento, isso já está sendo feito. Evidentemente, com várias religiões, etc., mas os cientistas estão buscando o caminho da compreensão pela ótica da religião. E quando eu falo religião, não estou falando religiosismo, não é só no sentido da prática religiosa, mas esse sentido de religação com o Criador, que nos unifica. Como nós dizemos na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, como seres humanos nós somos iguais. Temos uma essencialidade que nos unifica e o fundamento maior de tudo isso é o Criador. Mas como indivíduos nós somos diferentes uns dos outros. O Criador foi tão sábio que Ele permitiu que nós tivéssemos a essencialidade que nos iguala, mas que pudéssemos cada um, a seu modo, interagir com essa essencialidade, para que nós construíssemos nossas identidades e nos tornássemos sujeitos, com consciência de si mesmo. Esse é o grande legado que nós recebemos do Criador. Eu faria essa primeira abordagem, né? E ficaria até à disposição para nós dialogarmos e responder algumas questões, questionamentos, etc. O Ronaldo está me lembrando aqui que nós temos um lema que é uma consequência dessa compreensão de quem nós somos, dessa necessidade da revolução moral, do conhecimento e da filosofia, de que a doutrina dos Espíritos não ensina o que pensar. Ela ensina a pensar, mas não o que pensar. Porque se ela ensinasse o que pensar, ela anularia a individualidade que cada um é. Mas quando ela permite que nós aprendamos a pensar, ela permite que cada um, à sua maneira, no seu possível, possa fazer a revelação daquilo que nós sempre fomos, que é esse nosso interior, que tem a presença do Criador em todos. Então eu fico à disposição para a exposição, o monólogo, digamos assim, por aqui, e fico à disposição para nós dialogarmos. Sei que trouxe algumas questões, talvez assim, um pouco polêmicas, né? Mas isso é importante. Eu entendo que todos estão na busca da verdade, né? Pois não? As pitonisas, realmente, a história revela uma veracidade, uma eficiência nessa atividade que se exercia nessa época. Assim, realmente tinha, pelo menos, uma boa quantidade de médias verídicas que conseguiam a comunicação que os encarnados desejavam. Olha, evidentemente nós não temos assim um escrito provando coisas, por exemplo, como Kardec fez. Kardec foi um pesquisador sistemático, né, disciplinado, que fez registros e utilizou o método da ciência que não tinha na época dos gregos. Mas nós sabemos que a sociedade grega, ao tempo das pitonisas, tinha como sustentação, um dos pilares de sustentação, essa manifestação da sua religião, que era a relação com as pitonisas. O que eram as pitonisas no nosso entendimento? Médiums, como nós temos hoje os médiums, né? Por razões culturais, todas eram mulheres, jovens, e que, segundo os relatos que chegaram através dos historiadores, quando eram solicitadas pelos cidadãos atenienses,
elas entravam em transe, que nós chamamos hoje de processo mediúnico, e havia uma comunicação daquela pessoa que precisava dialogar com o que eles chamam, com o chamado sobrenatural, né? Que nós não aceitamos essa ideia de sobrenatural, tudo é natural, inclusive o espírito, mas algo que não era do mundo dos homens, e que elas, como pessoas especiais, que eles chamavam de pitonisas, tinham a possibilidade de fazer a mediação entre esses dois mundos, né? O que é a mediação? É mediunidade. Mediunidade vem de mediação, né? Faz a intermediação, mas com certeza tinha uma eficácia na medida em que aquilo dava estruturação e equilíbrio àquela sociedade, fazia parte do seu cotidiano. Assim como hoje nós, quando sentimos alguma coisa, nós temos os médicos, as especialidades, né? Que seria de nós sem os hospitais, os médicos? Então, nesse sentido que eu quero dizer, a presença dos médicos faz sustentação da sociedade, da medicina. Se não tivéssemos a medicina, seria um caos. Faz sustentação. Aquele espaço estruturado ali, religioso, fazia sustentação da sociedade grega. Disso não resta dúvida. Sim? Eu queria te perguntar, qual seria o gatilho da inicialização dos espiritualistas que não tem alguns conceitos morais, cidadania, humanismo, ou então ele precisa ter a moral interna, intrínseca, para começar a se espiritualizar, ou ele já tem o espírito e se inicia? Qual seria o gatilho para essa ideia? Já tem na minha cabeça a moral e a espiritualização, assim, está muito bem informado que você falou em ensino, isso acho que até que o técnico médico é muito bom, você pega um médico aí, só dá tudo e faz tudo, mas a parte humana, aquela parte calorosa, que precisa aqui? E tem pé do rendimento, dá calor e surge efeitos que não vê o ser humano com matéria-prima, com uma máquina, você vai engessar? Sim. Precisa disso. Isso. Não tem. Então acho que as partes de filosofia, entendeu? Voltar a ter eticamente, que você falou em moral, você falou conhecimento. Então você entende caminhar. Eu sei, entendi. O gatilho para a inicialização da humanidade para chegar quando começar a ser espiritualizado pelo autoconhecimento, e desenvolver a cidadania, o humanismo, a moral para poder se operar, não sei como se trata isso. Bom, em primeiro lugar, aquilo que eu disse anteriormente, a lei moral já está em nós. Ela é um registro que nós temos, desde os primórdios. Do momento que nós fomos criados, nós já tivemos o registro da chamada lei moral. No livro dos Espíritos, se nós olharmos lá no livro 3 do livro dos Espíritos, nós temos lá as leis morais. É a forma como Kardec encontrou de revelar a chamada lei moral. Lá está lá, lei do trabalho, lei de sociedade, lei de progresso, lei de destruição, lei de reprodução, lei de sociedade, lei de liberdade, são 10, né? É um decálogo, como também foram os 10 mandamentos de Moisés. Já está em nós, mas em função do nosso livre-arbítrio, nós fazemos escolhas históricas e que nós nos afastamos ou nos aproximamos da lei moral. Quando nós nos afastamos da lei moral, nós nos afastamos de nós mesmos. Toda vez que o homem se afastou da lei moral, ele se afastou de si mesmo. Então, você citou a medicina, a desumanização, por exemplo, da relação médico-paciente. Não é que o médico faz isso porque ele não tem preocupação com o ser humano, não. Ele é formado dentro de uma tradição que nós chamamos de tradição mecanicista, que transformou o homem em máquina. Os médicos do século XVIII, que começaram a fazer dissecação de cadáveres, a primeira coisa que eles começaram a declarar, no século XVIII, XIX, é que não existia alma. Por quê? Porque quando eles abriram o corpo, não tinha alma. Não acharam nenhuma alma. Acharam o quê? Uma máquina perfeita, que funciona perfeitamente através da ingestão de fluidos, de alimentos, que se transformam, faz a transformação para os fluidos corporais, e através de uma bomba fantástica, que é essa válvula que é o coração, faz toda a irrigação e o corpo está vivo. Foi assim que eles resumiram e simplificaram o ser humano. E isso veio para o currículo médico,
para os programas das escolas médicas, e os médicos passaram a aprender medicina nesse sentido. Isso, por trás disso tem uma filosofia chamada filosofia mecanicista. Isso vem lá de René Descartes, do século XVII, onde ele desenvolveu um método da ciência moderna, e que o homem, assim como o homem, o mundo, a realidade, é visto como uma máquina. E que essa máquina, para nós conhecermos ela melhor, você tem que desmontar, como um relógio. Você quer conhecer o funcionamento do relógio, você desmonta o relógio. Aí vai ver cada pecinha o que faz. O que é que aconteceu com a ciência? Ela fez exatamente isso. E a medicina é emblemático nesse sentido. A medicina tem tantas especialidades que cada médico cuida de um pedacinho. Um cuida só do ouvido, outro cuida só dos olhos, outro cuida só do coração, outro só da parte óssea, muscular, rim, cada um. Então, fatiou o ser humano em pedaços e perdeu aquilo que eu disse no início. Ele sabe o que nós somos, como funciona um rim, qual é a sua função, o fígado, o coração, mas perdeu o referencial de quem somos, que só se responde como totalidade e não como um ser todo fragmentado. E aí a relação ficou mecanizada também. Tanto é que nós somos chamados de pacientes quando vamos ao consultório. O que é o paciente? É um sujeito que não tem voz ativa. Ele não sabe nada, ele senta ali, é um ignorante. Só o médico sabe o que ele tem. Não é um diálogo, como fazem, por exemplo, os homeopatas, que é uma relação diferente, ou como faziam as benzedeiras de antigamente, que eram os nossos médicos, faziam uma relação dialógica com a pessoa participava do processo de cura, o sujeito não era colocado como alguém estático, mecânico, que só recebe, né? O que você sente? Eu sinto uma dor aqui, tome isso. Não quer saber se a pessoa tem aquela dor porque ela tem um estilo de vida que leva até aquela dor, porque se ela se alimenta mal, dorme mal, coisa do gênero. Não, tome isso. Isso é uma mecanização, isso é uma desumanização. Mas não significa dizer que ele perdeu a lei moral, não. Ele está formado dentro de uma tradição, que eu me referi no início. Foi a escolha que nós fizemos em termos de ciência, uma ciência estéril, que se afastou do campo moral. Não há como você fazer a relação moral com o ser humano não tendo uma lei moral ou um fundamento moral da ciência. Einstein, o grande físico Einstein, talvez o maior cientista do século XX, nunca perdeu a relação com o Criador. Nunca deixou de crer em Deus. E ele dizia o seguinte: o universo é inteligente. O universo é inteligente. Portanto, quem o fez é um ser inteligente. E ele é inteligente porque senão eu não conseguiria compreendê-lo. Ele só é inteligível porque ele é inteligente. Eu só consigo entender o universo porque ele é um sistema inteligente. Senão eu não conseguiria decifrá-lo. E se ele é um sistema inteligente, quem o fez é muito inteligente. Era uma dedução lógica para Einstein. Então ele dizia o seguinte: a ciência sem a religião é capenga. E a religião sem a ciência é cega. Ou vice-versa. Mas de qualquer forma, ambas ficam deficientes. Porque uma complementa a outra. Então, nesse sentido, a espiritualização é um reencontro com nós mesmos. Não é fora de nós. Não, essa lei não está fora de nós, ela está em nós. É preciso recuperá-la fazendo um segundo olhar sobre nós mesmos. Né? Buscando essa resposta. Quem nós somos? Além do que somos, quem nós somos? A máquina que nós operamos, biológica, para nós espíritas, nós sabemos que é o quê? É um instrumento que eu recebo para interagir nesse mundo chamado polissistema material. Assim como para eu chegar aqui, lá de Curitiba, hoje, pegamos um avião, que é uma máquina. É uma máquina que eu me sirvo para chegar aqui. É um instrumento. O corpo humano é a mesma coisa. É uma máquina que o espírito utiliza para fazer o seu processo evolutivo aqui na Terra, que ainda é necessário que nós façamos essa passagem. Mas é apenas uma máquina. Mas por dentro, ou por trás, ou por cima, seja lá por onde for, dessa máquina tem um ser, que é o que nós somos. Né? Então, essa relação,
Essa aproximação precisa acontecer. Isso que nós chamamos de reespiritualização. Tempo, é difícil dizer qual o tempo, né? Porque isso envolve a humanidade. Então veja, nós ainda estamos convivendo com guerras, nós estamos convivendo ainda com um sistema econômico extremamente materialista, onde o ser humano não é o objetivo, o ser humano é meio. Isso ainda é muito forte. Nós temos interesses econômicos muito fortes, muito fortíssimos, que, por exemplo, impedem que se façam reformas mais profundas, a utilização de energias limpas, essas coisas todas, que fariam o reequilibramento do planeta para que a humanidade pudesse viver melhor e ir adiante. Então, isso ainda é muito forte, mas já está em decadência. Já está em decadência. O que acontece? Essa reforma moral, ela começa por o que nós chamamos desse segundo olhar. Então, nós precisamos de um novo arcabouço cultural e conceitual. Nós precisamos de uma nova filosofia. Porque assim como quando Galileu fez aquela revelação para os seus contemporâneos, de que a Terra não era o centro do universo, qual foi a consequência filosófica daquele momento? Foi o que nós chamamos de renascimento. Surgiu o período chamado Renascimento, o retorno do pensamento crítico. Os filósofos clássicos da antiga Grécia passaram a ser lidos, porque era tudo proibido até então, né? Então foi refeito o quê? Um novo arcabouço conceitual e cultural. Levamos 300 anos para que ele se tornasse dominante em termos de mentalidade, esse novo arcabouço. Não precisamos mais de todo esse tempo, porque naquela época o sistema de comunicação era precário, nós não tínhamos nem o telégrafo, então as coisas andavam numa velocidade menor. O acontecimento, para se transformar num acontecimento de longo prazo, se transformar numa grande transformação, levava 1 século, 2 séculos. Uma das grandes revoluções daquela época foi o quê? A descoberta da prensa por Gutenberg. Gutenberg, na Alemanha, inventou um aparelho, uma máquina que imprimia o papel, as letras no papel. E imprimiu o primeiro livro, que foi a Bíblia. Vejam que interessante. Até então, o que acontecia? Todas as obras eram reproduzidas manualmente, pelos escribas, nos mosteiros, porque só a igreja tinha bibliotecas. Os mosteiros, eles tinham as pessoas que passavam a vida toda copiando livros. Para ter, por exemplo, 10, 15 exemplares, copiava-se 15 vezes o mesmo livro à mão. Era a fotocópia da época, era um escriba, né? Como tinham poucos livros, a grande maioria da população não sabia ler, porque não tinha o que ler. Não fazia parte da sua existência, das suas necessidades, saber ler. Aí Gutenberg vem e apresenta aquele invento. Isso é um acontecimento ali de curta duração. Eu imagino que o clero deve ter visto aquilo como um grande avanço no sentido de fazer a disseminação da doutrina católica. Porque agora teriam uma máquina que reproduziria muito mais rapidamente os livros, Bíblias, etc. Mas ela não sabia que ali estava o germe de uma grande revolução. Porque ao mesmo tempo que permitiu a reprodução de mais Bíblias, também incentivou aqueles contemporâneos a se alfabetizar. E se alfabetizando, as pessoas passaram a ler por conta própria, e não mais pelos olhos de terceiros. Passaram a fazer a interpretação pessoal sobre as Escrituras, sobre as verdades reveladas e assim por diante. Isso permitiu que a diversificação do pensamento, da mentalidade. Mas isso só vai acontecer quando? 200 anos depois. Somente no século XIX é que
ciclo se fecha com o advento do chamado positivismo do século XIX. É quando se fecha esse ciclo. E onde é que ficou o poder da igreja no século XIX? Restrito ao campo religioso. Ela perdeu todo o poder político que ela tinha até então, que nomeava e desnomeava reis, né? Se apropriava de patrimônio através da Inquisição, e assim tinha um poder sem paralelos. No entanto, aquilo que ela imaginava ali na curta duração como um elemento que iria aumentar o seu poder, na longa duração foi a sua ruína em termos de poder. Uma simples invenção. Talvez nem Gutenberg soubesse disso. Mas por que levou 300 anos? Porque nós vivíamos ainda uma galáxia de comunicação que era feita através do quê? Do lombo do cavalo. Mas quando Kardec fez a terceira revelação, logo em seguida nós fomos brindados com a chamada galáxia de Marconi, as telecomunicações, e aí tudo começa a acontecer mais rápido. Em 50 anos, a doutrina dos espíritos já estava nas Américas, o que era muito rápido para a época. Hoje, nós vivemos 24 horas em tempo real. Hoje, o acontecimento de curta, média e longa duração, que levou 300 anos, por exemplo, a Galileu e Gutenberg, as suas descobertas se transformarem numa transformação de longo prazo, hoje tudo isso pode acontecer num único dia. Por quê? Porque nós estamos conectados ao mundo em tempo real. Lembram, o 11 de setembro de 2001, nós assistimos ao vivo. O mundo viu o segundo atentado, a segunda torre, ao vivo. Foi transmitido no momento do atentado, não foi a posteriori. Quando aconteceu às 8 e pouco da manhã o primeiro impacto, foi a curta duração, foi um acontecimento, imediatamente todas as televisões do mundo se convergiram para aquele espaço, Nova York, e passaram a transmitir via satélite em tempo real. Às 2 horas da tarde já era média duração, já tinha, todos os países tinham o quê? Fechado os aeroportos, passaram a tratar com rigor as aduanas, as fronteiras, passaram a fazer exigências, restringir liberdades públicas e individuais, e no final do dia o mundo todo tinha se transformado. E hoje nós estamos vivendo as consequências daquele episódio. Iraque, talvez Irã, recrudescimento no Oriente Médio, quase tivemos conflito aqui, não estamos ainda livres de conflito na América do Sul, temos governos belicosos, com ímpetos totalitários. Tudo isso ganhou fôlego em função do quê? Daquele acontecimento. Porque a humanidade convive, e sempre conviveu e conviverá por muito tempo, com pessoas que têm ímpetos totalitários. Mas quando a mentalidade dominante é democrática, eles ficam sob controle. Mas quando há um acontecimento, como foi o atentado às Torres Gêmeas, imediatamente rompe, provoca uma ruptura, e essas pessoas se sentem mais à vontade para agir, e acabam criando mentalidade. E é o que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos percebendo uma espécie de um retrocesso em termos de mentalidade, de se recuperar ideias antigas que já tinham sido superadas pela humanidade, né? Países aqui, vizinhos nossos, com ideias retrógradas, que felizmente aqui, até talvez nós tenhamos já amadurecido no sentido democrático, não estão conseguindo penetrar, não por falta de tentativas, mas isso tudo que foi um acontecimento do 11 de setembro, que num dia só mudou. Então veja, tanto essa velocidade serve para fazer a transformação para o mal, quanto para o bem. Ao mesmo tempo que alguém vai lá e joga um avião contra uma torre, há centenas de pessoas fazendo o que nós estamos fazendo aqui, todos nós, uma reflexão no sentido de fazer uma reforma moral, e que também está tendo a sua repercussão e seus desdobramentos, e que quando a gente menos espera, houve uma grande transformação moral. Eu tenho uma absoluta convicção que isso vai acontecer. Eu só não, evidentemente, não posso precisar um tempo, mas com certeza não será um tempo muito longo como foram as transformações da Idade Média para cá.
Eu acho que antes de chegarmos na metade do século XXI, nós já estaremos bem diferentes. Bem diferentes. Porque uma transformação, ela leva, como nós temos uma comunicação em tempo real, as coisas é como se nós vivêssemos na aldeia. Todo mundo fica sabendo sobre todo mundo ao mesmo tempo. Todo mundo conhece a vida de todo mundo na aldeia. O planeta é uma aldeia global, porque nós estamos conectados. Agora mesmo, eu estava conversando, passei esses dias conversando aqui com o Ronaldo, nós vamos começar a transmitir lá de Curitiba as nossas palestras, etc., aqui para Divinópolis e Belo Horizonte, pela internet, ao vivo, né? Hoje nós não precisamos mais contratar a Embratel, gastar um dinheirão, levar as pessoas para uma sala especial, colocar uma parabólica via satélite. Hoje não, pela internet é possível nós conversarmos em tempo real com pessoas no mundo inteiro. Então veja, isso tudo facilita o trânsito do novo, das ideias. Porque, evidentemente, que a imprensa divulga muito, é da natureza da empresa divulgar aquilo que causa impacto, né? Agora mesmo teve um episódio lá no Paraná que deve ter chegado aqui, né? Um padre resolveu sair pendurado em umas bexigas lá, né? E não encontraram mais a pessoa. Isso causa impacto, né? E constrange, causou um constrangimento muito grande. Quem não ficou constrangido, né? Mesmo que tenha sido uma atitude de sensatez, mas é um ser humano. Agora, ao mesmo tempo, tem milhares de pessoas fazendo coisas boas, pequenas, nas periferias das cidades, ajudando as pessoas, né? Alfabetizando voluntariamente pessoas que ainda são analfabetas na nossa comunidade, e a gente não está sabendo, não sai na imprensa. Há milhares de pessoas fazendo isso, trabalhos voluntários, fazendo mentalidade, né? Ajudando, demonstrando afeto, amor pelas pessoas. Tem milhares no mundo inteiro fazendo isso. Na África é cheio de pessoas de vários países desenvolvidos, jovens que saem das faculdades e vão voluntariamente atender aquelas comunidades carentes. Só que isso não vira notícia, né? Então nós não estamos à mercê do mal. Não estamos. Eu diria assim, em termos de humanidade, a maior parte é composta por pessoas de bem. A maioria é de pessoas de bem. Não tenho a menor dúvida disso. A minoria que não ainda fez a sua reforma interior, digamos assim, ela causa mais impacto. Os seus atos são mais impactantes. Um sujeito que explode um carro, bomba, e mata 100 pessoas simultaneamente, causa mais impacto em termos de imprensa, de mídia, do que uma pessoa que está lá numa favela alfabetizando meia dúzia de crianças, né? Mas aquele efeito é de longa duração, em termos de construção moral. Sim. O ser humano, essa máquina perfeita, ele deve ter entendido pelas religiões ou ignorado. Desculpa, eu não ouvi. São bem entendidos pelas religiões ou ignorados, no sentido de ser manipulado, manipulado. O ser humano, a máquina humana perfeita, é bem entendida pelas religiões ou ignorada. bom, deixa eu ver se eu entendi a sua indagação. Veja, nós conhecemos várias religiões, né? Há uma tradição religiosa, por exemplo, que faz uma leitura de Deus como um ser que castiga. Portanto, o bom cristão é aquele que é temente a Deus. Isso é uma visão de pessoa. Nós não vemos assim, evidentemente. Não sei se é nesse sentido que essa indagação caminha. Cada campo religioso desse acaba fazendo uma leitura do ser humano. Tem que temer a Deus, porque Deus castiga, né? Tem a ideia salvacionista. A doutrina dos espíritos, o espiritismo não é salvacionista. Quem aceita a reencarnação não é salvacionista.
Por que a reencarnação foi abolida no concílio de Nicéia no século IV? Porque a ideia salvacionista e a ideia reencarnacionista não combinam. O salvacionismo significa dizer, em poucas palavras, que ou eu sigo o que esse líder está me dizendo, ou eu não tenho salvação. Eu vou para a perdição, para a danação eterna. Então, eu acabo vinculando muito mais pelo medo do que pela consciência. Agora, se eu entendo que o espírito é o artífice da sua existência, ele é o responsável pela sua administração, pela administração da sua existência, porque ele, através das reencarnações sucessivas, ele é capaz de se corrigir, ele mesmo se corrigir, fazer o autoconhecimento e, portanto, fazer o progresso. Eu não preciso de Salvador. O que me salva sou eu mesmo, em função do quê? Da lei moral que o Criador nos deixou. É diferente. Então, o salvacionismo e reencarnação são duas doutrinas que não se comunicam. Eu até cito, eventualmente, o Milor Fernandes, que é um humorista brasileiro e um crítico social, que ele disse certa vez o seguinte: o povo que precisa de Salvador não merece ser salvo. Né? E é uma grande verdade nesse sentido. Ninguém precisa se ajoelhar ou se vincular no sentido de dependência a ninguém para fazer o seu processo evolutivo. Nós somos os autores, os portadores da nossa existência, da nossa cultura e da nossa existência. Nós temos todos os instrumentos e instruções necessários para a nossa evolução, que o Criador não deixou ninguém desamparado. Através do autoconhecimento eu evoluo, me conhecendo, porque, como eu disse, todas as respostas estão em nós. O Criador tomou esse cuidado de não deixar ninguém desprovido dos elementos necessários para fazer o progresso do espírito. Então eu não preciso de Salvador. Então isso é uma outra visão do ser humano, dessa máquina, ou seja lá do que for, né? Então nós vamos encontrar vários. Que ideia? Como é que você imagina assim? Uma pessoa que se vincula a uma doutrina religiosa, que ela, se ela não seguir o que o sujeito está dizendo, mesmo que ela não tenha convicção, ela pode queimar eternamente numa caldeira, sabe-se lá onde, né? Imagina como é que fica a leitura que a pessoa faz da sua existência, do seu ser no mundo, como devo me comportar, etc. Isso, evidentemente, no século IV, ele deve ter percebido que não era possível crescer no sentido de salvacionismo com a ideia de reencarnação. Então foi abolido, por decreto, né? Evidentemente. Mas o povo nunca deixou de acreditar. Tanto é que, independentemente da religião, é comum nós conversarmos com as pessoas e as pessoas falarem assim, até no sentido de brincadeira: na próxima reencarnação eu quero ser homem, na próxima reencarnação eu quero ser mulher, não sei o quê. Na brincadeira, né? Mas todos têm esse registro interior de que nós viemos de muito longe e vamos para muito mais longe ainda. Isso é um registro que está no espírito, independentemente de religião que ele pratique, que o espírito é o espírito, né? Aqui na Terra, reencarnados, cada um fez uma escolha, mas nós somos espíritos. A nossa natureza é espiritual. A nossa natureza, a nossa origem é espiritual. Nós estamos aqui de passagem. E essa divisão que existe entre concepções religiosas é da Terra, é do tempo. É do tempo. É uma linguagem temporal. Porque é a interpretação cultural de cada época, dentro do possível que a humanidade alcança em cada momento. Mas nós nunca perdemos esse sentido de unidade, como espíritos ligados ao Criador. Então, esse é um momento que nós estamos passando. Oi? Sim. Por favor. A doutrina espírita coloca que nós somos criados simples e ignorantes, porém perfectíveis. Na sua fala você coloca, e isso nós podemos compreender, que o homem é um ser inacabado. No entanto, Jesus nos fala: vós sois deuses. E, pessoalmente, eu compreendo uma carga formidável, uma promessa formidável nessa colocação. Gostaria que você comentasse a óbvia relação, a meu ver, entre esses três pontos: o ser inacabado, o perfectível certo. E a colocação de Jesus, que vós sois deuses.
Veja, os seres inacabados é fácil de entender, ou seja, ninguém ignora que nós estamos aprendendo todos os dias. Não há ninguém que possa dizer que sabe tudo, apesar que os cientistas do século XIX chegaram a dizer isso, que tinham alcançado tudo que a humanidade precisava saber. Mas mal eles sabiam que já tinha cientistas fazendo descobertas que queriam negar tudo aquilo que eles tinham afirmado até então. Então, nesse sentido, é fácil entender que nós somos seres inacabados. Perfectíveis, eu entendo que não há contradição. É que nós temos uma ideia de perfeição que está vinculada ao nosso possível de entendimento do que é perfeição. Ainda é uma ideia paradisíaca, de paraíso, que nós chamamos de status fundante católico. Não é nenhuma crítica aos católicos, é no sentido histórico. Nós ainda temos muito forte a ideia paradisíaca de que é o nosso final, é um estágio de absoluta, eu diria assim, estagnação. Nada mais há para ser experienciado ou descoberto. Atingimos o limite. Eu não acredito que a perfeição a que Jesus, os Espíritos se referem, seja essa. É um nível de perfeição que nós ainda não temos condições de compreender. Mas não acredito que o futuro do Espírito seja viver eternamente em berço esplêndido. Não acredito. Eu acredito que o futuro do Espírito é permanente trabalho. Só que não é no sentido que nós entendemos aqui. Trabalho para nós ainda é tortura. Inclusive a palavra trabalho vem do latim tripalium. Tripalium era um instrumento de tortura na Idade Média, né? Trabalhar para nós é um pouco penoso, porque nós estamos sob o impacto da matéria. O corpo tem peso, ele se desgasta, nós sentimos frio, calor, fome, dor. Então, o cansaço físico, mas eu estou falando de trabalho no sentido moral, né? Porque como o Criador nunca parou, nunca, e acredito que nunca vai parar, é como, por exemplo, hoje eu sou professor, então hoje eu faço aquilo que outros fizeram para mim. Quando eu era criança, eu aprendi com os mais velhos, que eram meus professores, que tinham passado pelo que eu passei. Mutatis mutandis, fazendo uma analogia, acredito que nós vamos continuar trabalhando quando tivermos no nível, digamos assim, dos chamados espíritos iluminados, evoluídos, nesse sentido, porque todos os dias o Criador está ativo, todos os dias espíritos novos estão por aí fazendo a sua caminhada. O cosmos não foi criado só para esse grupo que está aí, né? Seria injusto. Então nós nunca ficaremos inativos. Agora, estaremos num estado de perfeição que é difícil descrevê-lo. É difícil descrevê-lo, mas que com certeza não é esse sentido de perfeição que nós temos, que é como se o tempo parasse. Tudo para, né? E atingimos o ápice, o teto. É como eu crescesse até aquele teto ali, não tem mais como crescer. E aí? Vou fazer o quê? Espírito não se aposenta. Os homens se aposentam, mas os espíritos não se aposentam. Porque nós desencarnamos, passamos entre 70 e 80 anos entre uma reencarnação e outra, para fazer todo um aprendizado, uma desprogramação, e temos que retornar. Até que alcançamos um estágio que não precisamos mais reencarnar aqui, mas continuamos ativos. Mas perspectiva como possibilidade, né? Como possibilidade? Mas, que sentido essa coisa? Nesse sentido, quer dizer, não de uma coisa estagnada, de um patamar, né, estático, mas como uma possibilidade, quer dizer, eu sempre está se aperfeiçoando. Não, nesse sentido sim, eu acredito exatamente assim. A terceira assertiva dele é somos deuses. Eu acredito que talvez seja nesse sentido. Somos deuses porque nós temos o Criador em nós. Embora nós não nos confundamos com Deus. Deus é o Criador, nós somos a criatura. Não se confunde a obra com o artista, né? Nós não somos Deus, mas nós temos Deus em nós. Nós temos Deus em nós. É o registro, é como um quadro que nós olhamos, uma obra de arte, e você não precisa conhecer o artista, mas você é capaz de reconhecer a sua habilidade, o seu talento pela obra. Mas o quadro não é o artista, mas ele está na sua obra, né? Pelo seu talento e suas habilidades. Então se diz, esse artista é muito bom.
artigo falando sobre a questão das epidemias, e então o autor ele afirmou que atrás de cada epidemia, por exemplo, a gripe espanhola, agora no caso a dengue e tal, AIDS, né, tudo, que atrás de cada epidemia tem uma consciência, um nível de consciência coletiva que de uma certa forma explica esse acontecimento, sabe? Então a minha pergunta é isso, é porque até agora você colocou espírito como uma coisa individual. E como que é que eu vejo isso a nível do coletivo, do social? Nós entendemos que não existe consciência coletiva. Não existe consciência coletiva. A consciência é do espírito. O espírito é o ator e portador da cultura, como indivíduo. Cada um de nós tem uma consciência, um sentido de sujeito, né? Uma autopercepção. A consciência é uma manifestação da autopercepção do espírito. A consciência é uma manifestação, uma faculdade do espírito, de ter consciência das coisas. Né? Cada um tem de uma forma singular. Quando nós nos reunimos em sociedade, nós criamos um efeito chamado sociedade, que necessariamente leva a criar normas de comportamento, de atitudes que são benéficas a todos, porque senão não seria possível a vida social. A vida social é renúncia. Se nós fôssemos fazer tudo o que nós queremos fazer, se todos quisessem fazer tudo que desejam, não seria possível a vida social. Então nós temos o quê? Um autocontrole que nós aprendemos desde criança a como viver em sociedade, para respeitar os espaços. Então isso se chama vida social. Mas não tem uma consciência, a sociedade não tem um cérebro do qual opera uma consciência. Uma vibração, não. Tem frequência. Por exemplo, se nós, em função de uma deseducação do pensamento, nos irritamos frequentemente, perdemos a paciência por qualquer coisa, né? Odiamos. Se nós fazemos isso, e um número cada vez maior de pessoas faz isso, cria os chamados bolsões negativos, que acabam trazendo prejuízos para todos. Né? Inclusive, esses bolsões podem até se formar em determinados locais físicos, e ali passa a ser um local, por exemplo, que acontece muito acidente. Mas é uma projeção mental que as pessoas, em função... Veja, hoje nós não sei como é que é aqui em Divinópolis, mas nas cidades como Curitiba, São Paulo, etc., o trânsito está insuportável. Né? Não sei como é que está aqui. Então isso eleva o grau de irritabilidade das pessoas. Porque a nossa vida é muito agitada, compromisso com horário marcado, né? Escola, filho, etc. E aí todo mundo fica estressado, ou a maioria. Esse estresse coletivo, que cada um individualmente alcança, gera um sentimento muito negativo, que projeta, pensamento tem forma. Pensamento tem forma. Então, cria esses chamados bolsões negativos. Isso acontece, mas não é uma consciência, não. É um efeito da irritabilidade que está em cada um. Então, provavelmente, o que eu quis dizer foi isso, atrás de cada epidemia... Talvez seja uma questão semântica, de nome, né? E aí, nós podemos aumentar, por exemplo, doenças. Quando vem uma epidemia, é porque está em desequilíbrio. Né? É como a doença no indivíduo. O que é a doença? É desequilíbrio entre hóspede e hospedeiro. Porque os micro-organismos que tem por aí, todos nós temos. Todos nós temos o micro-organismo da tuberculose. Só que nós fazemos equilíbrio entre hóspede e hospedeiro. Saúde, boa alimentação, imunidade regulada, etc. O hóspede não se manifesta, mas se debilitou, entrou em depressão, faz o quadro imunodepressivo, como dizem os médicos, aí fica vulnerável, começa a aparecer doença, fica doente, começa com gripe, daqui a pouco está com infecções, etc. A sociedade não é diferente. Esses bolsões acabam vulnerabilizando a sociedade. Então, para fazer o equilíbrio, a doença vem para fazer o equilíbrio, por incrível que pareça. Para fazer o equilíbrio. É que nem a dor de cabeça. A dor de cabeça é um aviso, é um feedback
que o organismo está dando para o indivíduo. Você fez o que não devia, comeu o que não devia, trabalhou demais, não dormiu direito, ou seja, você não cuidou bem do seu corpo e ela vai responder com um efeito, um feedback chamado dor. Aí dor é desconforto. Dor é uma sensação tal que nunca mais você quer voltar a ter. Essa é a definição da dor. É uma sensação tal que nunca mais você quer voltar a ter. E ela não podia ser diferente, porque ela nos avisa para nos corrigirmos. E aí fazer o que eu chamo de homeostase, fazer o equilíbrio. Aí o que você tem que fazer? Se foi alimentação, tomar líquidos, repousar, etc. Né? E não comer mais, fazer essas extravagâncias. Mas o que nós fazemos? Por deseducação, e aí pela uma medicina mecanizada. Toma um analgésico. O analgésico mascara, porque ele dessensibiliza os terminais nervosos, e aí parece que a dor cessou. E aí volta e faz a extravagância novamente. Né? O que acontece? Chega num momento que o organismo não avisa mais. E aí o indivíduo diz assim, eu posso comer de tudo que não me faz mal. Mas é que o organismo não avisa mais. Ele está tendo os mesmos prejuízos que qualquer outro. Aí de repente ele cai duro no chão, como se diz. E aí as pessoas assim, meu Deus, nunca viu fulano doente? Nunca foi a médico? Mas ele estava comprometido do ponto de vista do equilíbrio. Né? Então a natureza não é diferente. A doença do corpo é o início da cura do espírito, que ele volta para ele intuitivo do ser, né? É um aviso para ele que ele faça uma revisão de vida. Não, porque ele volta assim, sai do mental, sai do depois, sai do mundo, ele volta para si para viver a cura dele. Sim. É um meio que se escuta dizendo, a doença vem com um carinho para demorar. Porque ele ultrapassou um certo limite. Aquilo que eu disse sobre a lei moral, ele se afastou do seu eixo, e aí, quando nós nos afastamos dessa lei moral, que é a nossa essencialidade, provoca desconforto, que nós chamamos de dor. Então isso é um aviso para você voltar. Voltar porque para você mesmo. Então aquilo que eu disse, o mecanismo que o Criador disponibilizou a todos nós. Todos nós temos esse mecanismo. A maioria de nós negligencia, mas que nós temos. Se nós tivéssemos essa consciência, nós não precisaríamos tomar remédios, porque nós temos todas as necessidades supridas pela alimentação, né? Por exemplo, chás, essas coisas todas, nós faríamos equilíbrio perfeitamente sem necessidade dessas agressões que às vezes são necessárias porque nós passamos determinados limites. Mas ela tem esse objetivo de fazer o repensar. Olha, quer ver um momento? Vocês já devem ter ouvido falar de pessoas, ou conhecerem pessoas, devem ter conhecido pessoas que passaram por momentos traumáticos e mudaram a sua vida. Por exemplo, se acidentou, o indivíduo se acidentou, sofre um acidente grave e tem que ficar dias hospitalizado, imobilizado, etc. Necessariamente essa pessoa vai fazer revisão de vida. Pode conversar com ela, ela vai fazer revisão de vida. Aí ela, naqueles dias que ela ficou fazendo repouso, ela começa a pensar, puxa, mas quanto tempo eu não converso com meu filho? Quanto tempo eu não faço um diálogo com meu cônjuge, com a minha esposa, com meu esposo? Né? Quanto tempo eu não olho para o céu? Nem sei como é que é mais a lua. E essas coisas todas que nós deixamos de fazer por essa vida tribulada, e que vai num somatório, e é uma questão estatística, né? A probabilidade de acontecer um acidente é muito grande. Aí acontece. Por quê? Porque eu cheguei num nível de desequilíbrio insuportável para a minha existência. Aí veio o revés. Quando eu tenho ainda a possibilidade de não ter feito óbito e de me reposicionar, eu faço esse inventário de vida, essa revisão, e me reposiciono. E começo a reprogramar. Quando eu saio do hospital, eu já começo não, agora eu não vou mais fazer isso, eu vou ter meu horário de leitura, eu vou conversar mais com meus filhos, e assim por diante. Não é diferente da doença física, da doença do corpo. Né? Só que, como às vezes a gente tem possibilidade de mascarar, né? Toma um medicamento que mascara a dor, a gente vai negligenciando até que chega uma hora que aí às vezes não tem mais solução.
questão do referencial que nós temos para estudar, né? São os livros básicos, né? Então, às vezes eu tenho assim, já dificuldade com relação à realização do corpo de carro, como no Evangelho, segundo o Espiritismo, porque a questão assim, que as pessoas que estão mais jovens têm talvez são espíritos mais, né, mais jovens, mais atualizados, é uma posição crítica de colocar, e eles não estão querendo aceitar determinados, aquela mesma a linguagem. Então, quando você falou da reatualização, ou da nova, né, como a gente fala, onde a gente pode estar buscando isso? Isso já vai ser construído? No sentido, por exemplo, de sensibilizar os jovens? Uma referencial atual, linguagem atual. Certo. Não, eu sei. Tem tanto livro, tem tanta coisa, você fala assim, mas isso é, da onde vem essa fonte? Essa fonte é segura? Porque o básico é seguro, né? Sim. Mas só que quando eu vou colocar isso na minha realidade, eu tenho dificuldade, porque as pessoas mais jovens não gostam de estar ouvindo daquela forma, ou não é isso, sabe? Veja, por isso que é necessária a atualização permanente do discurso espírita. E a atualização, quando eu falo, é atualização inclusive no sentido tecnológico, né? As casas espíritas precisam estar conectadas, estar em tempo real, precisam estar atualizadas, para fazer uma linguagem contemporânea. Agora, por exemplo, lá na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, os médiuns começaram a fazer uma reivindicação ao Dr. Leocádio, que é o dirigente, para que abrisse espaço para os filhos. Eles queriam que os filhos também participassem das chamadas sessões espíritas e começassem a ter contato com a doutrina dos espíritos. E os espíritos resistiram um pouco, durante um certo tempo, com a preocupação de que nós pudéssemos cair na tentação de fazer catequese. Porque a catequese não educa e não conscientiza, ela acaba afastando, porque é aquela imposição, que é um erro que nós cometemos. Então, depois de algum tempo, eles aceitaram formar grupos de jovens e adolescentes, crianças e adolescentes, desde que se fizesse sempre uma dinâmica lúdica, sem fazer essa catequese tradicional de ficar fazendo um proselitismo numa linguagem adulta. E o que é mais agravante, a linguagem do Evangelho é uma linguagem do século XIX. Nós não podemos desconhecer isso. Os fundamentos do Evangelho estão lá, esses permanecem. Mas a estética da linguagem é do século XIX. Inclusive, algumas expressões são até católicas, né? Fala em paz celestial, anjo da guarda, ou coisas do gênero. E isso precisaria ser, evidentemente, contextualizado. Agora, o jovem hoje, que tem uma facilidade muito maior do que as gerações anteriores, de receber uma carga de informações muito maior do que nós podemos, por exemplo, trazer numa reunião tradicional, ele se sente insatisfeito com o que se oferece, né? Em termos até da forma como se oferece. Então ele reage. Então nós precisaríamos encontrar meios atualizados, contemporâneos, de dialogar em torno dos fundamentos numa linguagem contemporânea. Isso é uma tarefa nossa, de todos nós. Eu lhe diria assim, isso não está pronto ainda. Quando eu me referi no início, da necessária crítica permanente do discurso espírita, exatamente nesse sentido. A atualização permanente do discurso espírita em torno dos fundamentos, que eles são permanentes. Nós não vamos perder a referência de Deus, Jesus, a encarnação, amor ao próximo, fraternidade, esses fundamentos, nós não perderemos a referência. Mas eles têm que ser contextualizados em linguagens contemporâneas, né? Acredito que isso, o que não é feito, acaba afastando. Aconteceu com a Igreja Católica. Veja como é que ficou a Igreja depois, nesses últimas décadas. Ou são frequentadores de idade avançada e crianças. Então, são os avós e as avós com os netos.
as faixas intermediárias se afastaram. Então, apenas se dizem, por exemplo, católicos, mas tem o vínculo sistemático, regular com a instituição? Não. Eventualmente vai a uma missa ou coisas do gênero. Perdeu o significado para aquelas pessoas porque elas têm um outro conjunto de informações e que não houve uma atualização. Nas casas espíritas não foi muito diferente, não. Nós temos que olhar para nós também. Temos que olhar, fazer um olhar para dentro das casas espíritas e entender que elas também fizeram isso. Porque, como eu disse, nos anos 30, era muito vigoroso o movimento espírita, e inclusive não só com adultos, com jovens, porque as obras do Chico tiveram uma capacidade de sensibilização assim, sem paralelos, em termos de literatura, no mundo. De sensibilizar toda uma cultura tão rapidamente como ele fez. Mas nós perdemos uma grande oportunidade de, a partir daquela contribuição, fazer essa revisão permanente do discurso espírita. E aí ficamos defasados. Hoje estamos com dificuldade de fazer esse diálogo. Às vezes eu penso porque a gente quer manter esse controle sobre aqueles que estão chegando. Eles também têm capacidade, eles também estão evoluindo, mas a nossa forma quanto pais e quanto possuidores daquele livro ainda, né, de estarmos sabendo conduzir a humanidade, aqueles que estão, né, nos nossos na nossa fé, que Deus nos conhece, nós acreditamos, às vezes, né, que é possível a gente ter um controle. Então, quando a gente vê o quanto eu leio, né, cara, por exemplo, uma literatura de uma autora que eu gostei muito de da ela trata das relações familiares e coloca todo o conhecimento, a essência, né, desse respeito humano, conviver, de falar com qualquer tipo de assunto, saber, da desabordagem. Ela coloca de uma maneira muito. Ali, quando fala e coloca escrito, todo mundo quer participar. Gente, mas nós temos que voltar. Aí eu começo meu. Né? Nós temos que falar, então, agora, porque nós temos que ter a base, a nossa base é essa. Igual pegar a Bíblia e ler. Nós temos que ter consciência. Nós temos que ter consciência de uma coisa: toda geração que vem é portadora do novo. Ela é portadora do novo. Toda geração é portadora do novo. Portanto, ela não conviverá pacificamente com o que ela herda em termos de cultura. Ela sempre gerará um conflito de gerações. E isso é positivo, porque isso permite que a gente esteja permanentemente fazendo a transformação, a mudança, e todos crescem. Então, isso é um primeiro ponto, né? Às vezes a nossa dificuldade vem até do fato de nós não compreendermos isso. O que aconteceu nos anos 60, nos anos 50 e 60? Aquela juventude se rebelou contra o que herdara. A geração dos seus pais tinha feito as guerras, tinham patrocinado as guerras, e eles não queriam mais viver como tinham vivido seus pais. Então ali foi um momento crítico, mas isso toda geração é assim. Evidentemente que em certos momentos isso é mais evidente, mais ostensivo, mas toda geração, todo indivíduo reencarna sempre com uma proposta do novo. Então é preciso fazer o diálogo com a experiência estabelecida, mas reconhecer que existe a audácia do jovem. Ele tem, por natureza, essa audácia, né? Assim como o mais velho tem a experiência. É preciso combinar isso. Essa é uma dificuldade, né? Que nós precisamos aprender com a experiência, né? A audácia do jovem e a experiência do velho. Tem que andar juntos, sem nenhum querer anular o outro. As experiências lá com adolescentes vai acontecendo, eu acho que é interessante passar para ela, porque é uma forma até de ilustrar, né, porque realmente a nossa experiência repetitiva, ela está dando bastante certo, né? Então, por exemplo, quarta-feira passada, essa última quarta-feira, o grupo de exercício no Júnior, dos adolescentes, eles foram ao teatro, assistiram uma peça de teatro. Lógico, essa peça de teatro era uma peça que foi, não é qualquer peça de teatro, né? Então, a partir dessa peça de teatro, vai se trabalhar os conteúdos que estão
puxar para a doutrina, mas de uma forma muito tranquila, porque os adolescentes são muito, contextualizando sempre, os adolescentes são muito rápidos, eles, às vezes a gente pensa que os não entenderam, eles já deram a volta por cima então acho que isso é uma coisa assim, bem interessante de fazer. Tem um trabalho também que foi feito com uma turma de adolescentes de fazer fotografia num passeio, num determinado dia, eles foram tirar fotografias, isso de uma forma muito livre, mas assim, observando a natureza e tal, um tema voltado para a água, né? E também o resultado desse trabalho foi muito rico. E tudo tem a ver com a doutrina dos espíritos, com a espiritualização. Se for fazendo esses ganchos, sem ficar fazendo, né, muito discurso, eles acabam se envolvendo e eles vão percebendo os princípios da doutrina, né, de uma forma muito mais alegre e mais contextualizada e mais dentro da expectativa deles, né? Não sei se eu ilustrei um pouco, mas essa o Ronaldo está me lembrando aqui que nós já estamos há 2 horas, né? As pessoas devem estar cansadas, e eu estou à disposição, né? Mas entendo que todos têm compromissos e evidentemente que ficar 2 horas sentado também cansa, né? Então, eu não sei como é que é a dinâmica de vocês aqui. No horário, né? Tá bom, né? Acho que você está bem na parte, né? Aí, vamos ter um momento amanhã, né? Eu estou à disposição, como eu disse, né? Vim aqui com esse objetivo. A vontade é mesmo, né? Só tem que ver, porque tem horário, eu agradeço a atenção de todos, né? Como disse, é uma satisfação ter vindo aqui. Estou devendo essa visita para o Ronaldo já faz alguns anos que ele me cobra para a gente vir aqui, não só eu, como outros irmãos lá da Sociedade Brasileira. Espero ter correspondido à expectativa, no sentido de trazer alguns pontos de reflexão, né? O meu objetivo aqui foi justamente esse, trazer alguns pontos, quem sabe algumas provocações, para que todos comecem a pensar um pouco sobre essa necessidade da revolução moral e da crítica permanente do discurso espírita. É isso que eu tinha a lhes trazer. Você coloca ali. O Ronaldo está lembrando que nós temos o site lá da SBE, que tem todos os textos e contribuições, as atividades que nós temos lá. Hoje com a internet é fácil, né? Inclusive vinculado à Sociedade Brasileira dos Espíritos, existe a Faculdade Leocádio José Correia, onde nós temos o curso de Pedagogia, Administração e Teologia Espírita, que foi o primeiro curso de Teologia Espírita que nós saibamos do mundo, né? E lá nós estamos fazendo todo um trabalho de aproximação entre ciência, filosofia e religião dentro de um espaço acadêmico, que é uma faculdade. Eu queria só complementar também que agora está se iniciando aqui proximamente, né, em Divinópolis, né, um grupo de exercício mediúnico, inclusive coordenado por alguns irmãos que estão aqui presentes, né, o Gilmar vai ser a pessoa de contato, aqui a Conceição, a Marta. Já vamos ter oportunidade, né, via internet, né, fazer esse contato. Chega com o Divinópolis, né? É uma oportunidade. Tá bom, muito obrigado. Nós agradecemos então aí ao Rui Simon Paz, muito obrigado, Rui, pela sua presença e esperamos contar novamente com a sua presença aqui numa próxima oportunidade. Volta a Divinópolis mais uma vez aí e mais vezes você possa trazer mais conhecimento para nós. Muito obrigado, viu? Agora com a internet vocês vão me ver mais vezes. Ah, com certeza. Sem dúvida. Facilitou para todo mundo, aproximou todo mundo. Estão expostos ali na entrada da Casa Espíritas diversos artigos espíritas, são livros da SBE, Sociedade Brasileira de Estudos